como é que funciona a voz interior? Primeiro, a voz interior, como eu acabei de dizer, ela pode ser mais abstrata ou ela pode ser mais subvocal. Quando ela é mais subvocal, lembrar um número e tal, se você botar eletromiografia, leitura muscular, você efetivamente vê a subvocalização. Você nunca viu pessoa que parece que mexe até um pouco a boca, ela está pensando em palavras. Você percebe o quanto aquilo está próximo da linguagem? É só uma linguagem silenciosa, linguagem de alguém que perdeu a fala. Tá lá. Então ela vai, primeiro que tem esse eixo, entendeu? Esse é um dos eixos da subvocalização. Depois que você tem um eixo vertical, ou que você vai fazer o contrário, que é o eixo da fenomenologia, das propriedades dessa voz. Quando você está pensando e o seu pensamento ainda não entrou nessa esfera muito abstrata em que ele é um lampejo, então ele tem uma característica, uma personalidade. Como é que ele é? Ele é a sua voz interior, ela é mais nova que você ou ela é mais velha que você? Ou ela parece bater com a sua idade? Percebe? A pergunta super válida. Tem gente que sente assim, minha voz interior é muito mais nova que outra. Não, tem uma voz que parece mais velha, assim. Tem outra pergunta. Ela é mais doce com você ou ela é mais austera, hostil com você? Então, como é que é essa voz? É uma voz severa ou ela é uma voz mais acolhedora? Claro que tem todas, mas qual que é a pegada quando você está pensando dentro da sua mente, entendeu? Como é que é a sua voz interior? Essa é uma outra questão. Por exemplo, a minha voz interior assim, eu tenho o que os psicanalistas chamam de superego forte. Eu acho que todas as pessoas são high achievers, você deve ter também, que fazem coisas, no final tem, porque isso faz elas subirem a própria barra, assim, coisas que os outros estão achando que foram boas, que eu fiz, eu olho lá e se eu sei que não, que eu acho que não, cara, eu tô cagando, tá? Pode falar que é a coisa mais genial do mundo, eu fico lá dentro, o negócio tá em cima de mim. A minha voz é assim também, sempre me xingando. É só quando a coisa é boa que aí eu relaxo. Mas eu não tô sempre me xingando, mas na verdade minha voz interior, na maior parte do tempo, quase todo o tempo, ela é uma voz muito boa comigo, eu tenho uma voz filosófica interior. Então assim, penso um negócio, entendeu? Eu fico naquilo assim, sabe, parece, às vezes eu fico parecendo, penso assim, eu não preciso tomar LSD, entendeu? Que parece que eu vim pro mundo com LSD na cabeça. Porque eu entro no negócio, eu penso, e é bom, entendeu? Pra mim, eu olho uma árvore e falo, cara, pô, e sabe, eu fico me sentindo tipo um quadrinho do Angeli, entendeu? Dos anos 80. Woodstock, então eu me sinto muito assim. Eu tenho essa voz interior, então é uma voz, eu olho o cachorro e falo, cara, que tal, eu penso uma coisa, e eu fico ali assim, pra mim ficar, putz, eu raramente me sinto solitário, acho que nunca. Um dos sentimentos que eu menos tenho é me sentir solitário. Pelo contrário, pra mim, meu problema é sempre assim, cara, quanta gente, quanto telefone, não me liga, não gosto, não quero, porque eu acho tão bom, sabe, assim, ficar nessa vibe eu penso uma coisa, eu curto uma coisa, adoro isso, sacou? Andar no mato, assim. Então, são perfis da voz interior. Outra coisa, a voz interior, esse é matador. Ela pode, e ela muitas vezes, na maioria das vezes, vem como esse monólogo. Mas você pode ver que quando você tá muito ocioso ou com vergonha, cagada que você fez, ela vira diálogo. Ela fala com você. É verdade. Tem gente que fica muito no diálogo. Esse diálogo, cara, tende a ser uma merda, entendeu? Essa polifonia. Por que você fez isso? Não, que parece um outro falando com você. Se você for ver, pensa a escuta de vozes na esquizofrenia. O cara é muito essa voz da cobrança do não sei o quê, do diálogo. É um diálogo. O diálogo é o caminho da esquizofrenia. Só que na esquizofrenia você tem questões de implementação cerebral mesmo, entendeu? O funcionamento de cérebro, além de outras questões psicossociais, mas tem a questão neurológica que faz o paciente levar a pessoa o portador da síndrome a projetar fora o negócio. Mas é muito essa estrutura do diálogo, entendeu? Quando na depressão você tem a ruminação, que é ficar ouvindo. A ruminação é dialógica quase sempre. É tipo a pessoa com ela mesma, por que você fez isso? Sabe que tem uma pergunta que fala, mas que merda de pergunta? Não sei que pergunta. Não tem pergunta e resposta, não é Q&A aqui. Então, eu não estou em sessão de uma palestra.
Eu só sou uma pessoa, não precisa perguntar para mim mesmo, você entende? Então esse diálogo é um dos grandes marcadores. Então, em suma, você tem esse eixo que ela vai do abstrato pro mais material. Nesse mais material, a partir de determinado momento, ela tem as propriedades acústicas, como se ela é e fenomenológicas. Então, ela é mais grave, ela é mais jovem, ela é mais austera, ela é mais carinhosa, ela é mais filosófica. E o outro lado, o terceiro eixo, é se ela emerge como lampejo, depois ela emerge como monólogo, ela vira diálogo, e ela ouvir um puta de um diálogo que é o tempo todo aquela coisa na sua cabeça que parece ter uma festa lá dentro. Quer dizer, uma festa não é um tribunal lá dentro. Conta aí da sua, como é que é? A minha é bem parecida com a tua, na verdade, só que ela é mais pessimista. Não é pessimista a palavra, ela não tem autoestima, digamos assim. Eu gosto também de ficar em silêncio, curtindo a minha mente, pensando. Eu me divirto muito dentro da minha mente, mas em alguns momentos ela é bem... me põe pra baixo, assim. E é a mesma voz que eu tenho normalmente no dia a dia. Sou eu comigo mesmo. Mas quem que tá observando a voz interior? Então, muito interessante, né? Então, pois é. Essa é uma disciplina, por assim dizer, não é bem uma ciência, que começa a ganhar sistematicidade no começo do século XX. Tem um cara chamado Lev Vygotsky, russo. Cara, um comentário. É tão difícil alguém escrever um negócio nessa área e 100 anos depois as pessoas ainda acharem que presta, entendeu? Por uma questão normal, porque assim, como é que você pega evidências, entendeu? É muito difícil. Aí, depois de muito tempo, entendeu? Você tem 20 mil vezes mais evidência, aí você vê que, putz, não, isso aqui foi um entendimento muito particularista, a coisa não é bem assim, é outra vibe. E esse cara não, ele errou muita coisa, mas ele é do tipo assim, ele tá naquele 1%, eu ia falar nos 5%, ele tá no 1% que mais de 100 anos depois ele segue absolutamente respeitado, citado, assim, apesar de ele ter errado muita coisa, como ele fez muito mais, a parte que ele errou é muito pequena perto da parte que ele acertou. Então isso começa no começo do século XX. E esse cara, o que ele falou? Que é muito interessante, tá errado num certo... Tá errado não. Tem imprecisões, mas é genial, mesmo apesar das imprecisões. Olha só. Pensa uma criança adquirindo linguagem. Bebezinho assim. Você acha que esse bebê, no primeiro momento, ele tem voz interior? Antes de ter linguagem, né? O que diz seu filho? Que não. Não. Que é só um instinto acontecendo. Isso, é isso mesmo. Então ele sai falando. Aí, depois, você percebe que a criança, depois de alguns momentos, de algum tempo, ela começa a falar consigo mesmo? Primeiro ela não fala consigo mesma. Ela fala com nada. Ela fala com os pais, fala com ela. Ela responde aquilo, ela balbucia, e do balbuciar ela articula. E ela fala, aí o pai chega perto e ele fala papai, o pai fica louco, mas na verdade ela tá fazendo uma associação sonora, entendeu? É muito tipo ratinho mesmo, assim. É uma das poucas partes em que o pessoal dessa coisa mais cognitiva, mais comportamental, né, chamada behaviorismo, tá certo. Não, mentira, tá certo também muitas outras coisas, mas aqui eles estão certos, entendeu? Que no começo da aquisição de linguagem, as associações, elas são muito mais sonoras, elas são muito mais a identificação de uma pista que ativa um comportamento, entendeu? A pista é essa pessoa que é o pai, não uma semântica do que é o pai, não é nada disso. Que ativa o comportamento no outro? Não, que ativa o comportamento dela de falar papá. Ah, tá, mas ela tem um reforço, né? Se eu falar papá. Não, ela pode ter um reforço, mas é isso, ela tem um reforço que o pai vai lá e fica feliz e dá um beijinho. Isso. É claro que sim. Né? Ela ganha recompensa. Ela não é que ela tem um reforço, ela tem uma recompensa e isso reforça. Reforça. É só uma besteira. Reforçar quer dizer fazer mais. Mas beleza. Mas ok. Mas para pensar o seguinte, que é a parte sofisticada da coisa. Em determinado momento a criança começa a falar consigo mesma. E quando ela fala consigo mesma, o que ela está fazendo no fundo? Ela está criando a estrutura do diálogo antes de criar do monólogo. Entende? Ela falar consigo mesma, a gente tende a pensar, porque daí ela fala, igual se ela estivesse falando com alguém. Não. Ela conversa literalmente consigo mesma. Então ela cria um diálogo. E depois do diálogo que vem o monólogo. Então esse cara, o que ele falou? Que existe um processo de aquisição do pensamento abstrato, o pensamento que caracteriza a coisa mais sofisticada que você pode pensar, que é assim, primeiro você solta o estímulo, você fala para fora, que é só depois você dialoga,
Aí depois você introjeta a estrutura do diálogo e depois você introjeta a estrutura do monólogo. Entende então, portanto, você pensar do ponto de vista cerebral, essa voz da cobrança, essa voz dialógica, é como se ela tivesse uma etapa abaixo do ponto de vista do seu neurodesenvolvimento do que essa do lampejo, essa que é só monólogo, que não fala com você, não te dá bronca, não nada, ela só surge, emerge em relação às coisas, entende? Faz todo sentido intuitivamente. Acontece que tem estudos aí mostrando que é super bonito, super legal, muito intuitivo, muito aplicável do ponto de vista do nosso próprio entendimento, de, sabe, essas etapas em nós mesmos. Você vê, a gente, quando volta para o diálogo, no fundo a gente volta para uma coisa mais afetivamente, né, complexa, assim, né? E então lembra muito, né? Pensa essa voz da cobrança. Muitas vezes, muitas pessoas sentem quando a coisa vira cobrança e essa voz vira mais austera, que ela vira uma voz mais velha. E entende? Muitas vezes ela até, tipo assim, mulheres, é mais comum, homens podem ter voz interior de mulher, ou de vez em quando assim como o contrário, é mais comum o contrário. E lembra muito uma coisa assim, sabe, de superego, de cobrança familiar, entendeu? Lembram ecos da cobrança familiar. Então tem um componente de manifestação de experiências infantis de cobrança que vem à tona na experiência do diálogo interior, como essa pressão. É mais comum em mulheres a voz interior ser masculina? É isso? Do que o contrário, Interessante, né? Mas enfim, o ponto todo isso é maravilhoso, mas a verdade, né? O entendimento atual é que a partir de 1 ano e meio, 2, já começam sim a surgir lampejos da voz interior antes mesmo dessa introjeção que está descrita pelo cara. Então são detalhes, entendeu? Tipo assim, é verdade, mas nem tanto, não é? As coisas são mais bagunçadas na prática. Então, não, tem uma instância da voz interior que vai ajudando na própria aquisição de linguagem, sim, não é tão separado. As coisas são... Porque sempre é assim, né? Todo mundo que descreveu que a mente humana é blá blá blá, se deu mal porque na hora do vamos ver, as coisas tendem a ser mais estocásticas, menos organizadas, menos etapinhas. Todo mundo falou, porque agora acontece isso, depois acontece... Todo mundo encontrou exceções aí no caminho. Mas dito isso, é mais ou menos esse o processo. Então, só para fechar o assunto, fato é que, sendo esse processo puro, como dizia o Vygotsky ou não, o entendimento desse processo é o entendimento de como a gente vai das relações sociais mais primárias, mais simples, que surgem quando a gente nasce, para o pensamento individualizado. E essa é a linha de estudo. Você falou, de onde vem isso? Vem da própria, dessa questão fundamental de como é que nós nos tornamos, de fato, individualmente, seres pensantes. E a ideia, nós nos tornamos seres pensantes do ponto de vista, pelo menos de uma observação, se botar uma câmera, a gente vem da interação num pequeno grupo, num pequeno núcleo, que em geral é a família, para uma interação que vai se tornando meio de você com você mesmo, que vai cada vez mais dando origem a visões das coisas que você introjeta, e aí geram percepções que parece que vem de dentro, até o momento que você começa a incorporar tudo isso de forma abstrata e começa a entender que existe, ou começa a sentir que tem uma espécie de constante em você e que é o seu eu de verdade, que é muito marcado por essa voz interior, né? Como é que a gente percebe que nós somos nós mesmos? Você já parou pra pensar isso? Como é que eu sei que eu sou eu? Pois é. Então, a voz interior te ajuda demais, porque ela tem constância. Sim. E é por isso que você fala assim, puta papo louco, isso aí podia ser qualquer outra coisa, não tem sentido. Deixa eu dar uma prova pra você. Enche a cara. Você sente claramente essa voz interior, essa coisa diferente, e você sente que você não está no seu estado normal. Como é que você avalia que você não está no seu estado normal? Você sente essa coisa. Você sente você fazendo... Você sente você falando com alguém e aquele afeto estranho vindo à tona para um lado, para o outro, sabe? Meio que você fala, cara, não... É isso. Então a voz interior ajuda você a identificar na manutenção da constância da experiência do eu. Tanto que quando você toma uma droga, você enche a cara, você bate a cabeça, cara, tem uma doença, qualquer coisa que te afeta, muita infecção, você fica derrubado, você sente, você fala, cara, nossa, é isso. Mas se eu consigo ouvir a minha voz interior, quem é o eu que está ouvindo a voz interior? Eu não acredito particularmente, que eu sou a voz interior. Eu acho, porque eu consigo observar ela. Então tem mais alguém aqui dentro. Não,
olha só. Não vejo por que isso. Ó, vamos lá. Essa é uma questão maravilhosa que você está colocando, que se eu fosse filósofo eu falaria, é a grande questão da modernidade, porque é a questão do teatro cartesiano, né? O René Descartes falava sobre isso, e por isso que o cogito, né? Que é a parte pensante de nós mesmos, ela não se reduz ao corpo, a parte extensa, a resistência a nós, porque ele parece que vive num mundo próprio, tanto que eu observo as coisas acontecendo desse mundo, mas eu não acho que essa discussão colocada dessa maneira assim segue tão importante.